eu tô começando a duvidar de quem que eu sou. A duvidar se, por exemplo, eu sou mais introvertido ou mais extrovertido. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, por exemplo. E eu sou uma pessoa muito tímida. Desde a infância, adolescência, eu sou uma pessoa que não gosta muito de chamar atenção. Uma pessoa que prefere muito mais escutar as pessoas, observar no meu canto e depois falar, me projetar. Mas quando eu pego uma intimidade ou quando eu quero me impor em algum momento, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Falo muitas piadas, muitos memes, eu rio com os meus amigos. Eu sou uma pessoa que gostava de apresentar trabalhos, porque eu gostava muito de me projetar nesses momentos importantes. Então, e de uns anos pra cá eu tenho gostado muito de me vestir bem, de me impor nos lugares, nos eventos. Então eu fico pensando, tá, quem que eu sou, né? Eu sou esse meio termo? Eu sou mais introvertido, eu sou mais extrovertido? E o que é melhor pra mim, né? Ser introvertido ou ser extrovertido? Às vezes, se eu ficar muito retraído, eu acabo não me destacando, acabo não sendo uma pessoa qualquer ali no meio de todo mundo, né? Quando eu sou extrovertido, eu acabo me destacando, as pessoas acabam me vendo mais, porém o extrovertido acaba se colocando muito à prova, né? Tu pode falar uma coisa errada, tu pode se manifestar de uma forma errada. O que é o melhor a ser feito, né? Daí eu tô nessas piras e eu vim aqui conversar com vocês. Às vezes alguém também tá nessa vibe, se identifica comigo e, enfim, a gente pode conversar um pouquinho. Oi, se você não me conhece, eu sou o Doug. Eu tô aqui no YouTube pra registrar muitos momentos da minha vida, pra que daqui a alguns anos, 20, 30, 40 anos, o meu eu do futuro pode ver o que eu com 20 e tantos anos tô achando, tô vivendo, momentos com meus amigos, com minha família, pensamentos, igual essa conversa agora. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, pra você curtir o vídeo, pro YouTube entender que esse vídeo é muito massa e vai chegar em outras pessoas que vão curtir esse tipo de formato que eu tô fazendo. E também, se você quiser deixar um comentário do que você tá achando dos vídeos, o que você tá achando desse vídeo, também vai ajudar muito no engajamento e também pra que eu tenha um norte do que criar daqui pra frente. E bom, e também tem uma outra camada nessa questão de introvertido versus extrovertido, que também é o YouTube aqui, né? Às vezes eu fico pensando, tá, eu deveria estar falando um pouco mais, projetar um pouco mais a minha voz. Será que eu deveria estar falando um pouco mais baixo, mais intimista, porque é assim que eu acho que eu gostaria de me comunicar. Porque hoje a gente vê muitos influenciadores, criadores de conteúdo, que eles ficam berrando, né? Eles projetam muito e tem que fazer palhaçada, e tem que fazer dancinha, enfim. Talvez os criadores mais introvertidos, que são um pouquinho mais quietos, acabam tentando encontrar seu lugar no espaço da internet, pra ver se dá certo, e às vezes não dá, e daí você acaba se expondo, você já é introvertido. Aí você acaba se expondo na internet, daí você fica achando que tá passando vergonha, o que as outras pessoas estão achando. Daí fica tipo, nossa, por que eu criei esse tipo de coisa? Então, eu tenho muito isso, por isso que eu tô falando, né? O que é melhor, né? Ser introvertido e ter a sua essência, ou tentar toda hora se forçar a ser extrovertido para que você consiga crescer mais rápido na internet, por exemplo, ou até em outras coisas, né? Se a gente se impõe um pouco mais no trabalho, a gente é mais reconhecido. Se a gente se impõe nas amizades, as pessoas acabam se conectando um pouco mais do que a pessoa que fica mais quietinha no canto, que não fala nada, né? Esses desafios entre o introvertido e o extrovertido é muito interessante da gente conversar, né? Tenho muitos amigos que são bastante extrovertidos, que eles dominam muito o espaço, assim, quando chegam, são mais amigáveis também. Não que eu não seja amigável, eu acho que eu sou uma pessoa que tem bastante amigos e sou muito amigo, mas como eu gosto muito mais de escutar do que de falar, às vezes eu saio do rolê e eu fico, caramba, eu sei muito mais coisas dos meus amigos, eu soube muito mais coisas que eles fizeram, novidades da vida deles, do que necessariamente eu contei a minha visão, o que eu fiz na semana passada e etc, né? Eu tenho também tenho observado, assim, um comportamento meu, que é quando eu vou me projetar pra falar alguma coisa, responder alguma pergunta, falar a minha opinião, eu tô falando, eu já tô pensando no momento que eu tenho que terminar de falar. De tipo, acho que tô falando demais, tô falando demais, tô falando demais, as pessoas estão se interessando no que eu tô falando, e daí eu falo meio que na metade, ou eu falo o básico do básico para as pessoas não se chatearem, ou para as pessoas não acharem maçante o que eu tô falando, sabe? É bizarro, porque eu acho que quanto mais eu
se eu falasse muito mais, as pessoas iam entender mais a minha visão, meu objetivo, enfim. Mas eu acabo auto-sabotando, assim, de tipo, vou falar o mínimo possível pra pessoa entender e acabou. Daí passo a palavra pra outra pessoa, daí eu fico lá minutos esperando a pessoa falar, porque eu sou um bom ouvinte do que um bom falante, né? É engraçado, porque a dualidade aqui do YouTube é muito mais prático pra mim, né? De tipo, eu sento aqui no sofá agora e eu tô falando diretaço. Vai ter alguns cortes ali, mas é cortes de pausas mínimas. Mas eu tô falando direto. E isso eu acho que eu não consigo pessoalmente com os meus amigos, com minha família. Eu acho que eu não consigo fazer isso. E eu não sei de onde que vem esse lugar, sabe? Uma coisa que eu tô tentando exercer de ser um pouco mais extrovertido nesses momentos para que talvez eu tenha vínculos de amizade um pouco mais fortes, sabe? Porque talvez se eu falasse um pouco mais, se eu conversasse um pouco mais nesses momentos de socialização, eu talvez teria mais a oportunidade das pessoas me conhecerem mais a fundo, sabe? Acho que a maioria dos meus amigos, meus conhecidos próximos, eles me conhecem muito na superfície, né? Teve alguns momentos que eu me impus, que eu fui um pouco mais extrovertido em alguns rolês com amigos, conhecidos, pessoas que eu tava recém conhecendo. E daí eu chegava em casa depois e falava, putz, eu acho que eu fui demais. Eu acho que as pessoas não gostaram das coisas que eu falei, ou eu devia ter me contido um pouco mais. Acho que eu fui too much, acho que as pessoas acharam que eu fui. Enfim, que eu fui mais do que eu deveria ser, digamos. Eu não sei, assim, é bem confuso na minha cabeça. Eu acho que de tudo que eu tô falando aqui, eu tô percebendo que eu sou um pouco mais introvertido do que extrovertido, né? Mas que eu seja mais amigável e que eu tenha uma facilidade de conversar com as pessoas e de criar laços e amigos. O jeito que eu crio esses laços e essas amizades não são de uma forma extrovertida, são de uma forma mais introvertida. Mas eu também sei que tem pessoas muito mais introvertidas do que eu, assim como tem pessoas mais extrovertidas do que eu. Então eu sou, tipo, o nível normal, básico, assim. Tipo, eu fico pensando em uma questão mais geral, assim, porque a gente também tem muito aquela questão de, tipo, a gente vê muito em reality show, de competição, ou em alguns outros lugares da mídia, assim, que a gente fala, tipo, putz, essa pessoa tá muito contida, ela é muito quietinha, ela tem que se impor mais, tem que falar mais, a gente quer te conhecer mais. Só que ninguém fala pro extrovertido, por exemplo, pra ele parar de falar, pra ele dar espaço pras outras pessoas falarem, pra ele maneirar um pouco nessa vontade de ficar falando toda hora, de chamar atenção demais, né? Ninguém fala isso pra pessoa extrovertida. Acredito que, tipo, tem uma cobrança muito maior do introvertido de, tipo, ser muito mais sociável, muito mais dominante da cena do que falar pro extrovertido se diminuir um pouquinho pra caber espaço pra todo mundo falar, né? Mas também não sei qual que é o certo, se faz sentido falar pro extrovertido baixar a bola ou se faz sentido falar pro introvertido se impor. Depende muito do contexto, né? Eu falo isso, eu tenho muito isso na cabeça, a Ju Barbosa do Corrida das Blogueiras 6 e Corrida das Blogueiras 1. Ela era muito mais quietinha do que todo mundo do elenco, e ela foi julgada por isso já na primeira votação pra ser mandada pro flop da semana, que as pessoas não se conectavam com ela porque ela era muito quieta. Enquanto os outros se destacavam, falavam bastante, ela era muito quietinha. Então as pessoas, eu vou votar na Ju, porque eu não tenho conexão nenhuma com a Ju. E a Ju chegou até a final do Corrida das Blogueiras porque ela era talentosíssima. Muito talentosa em todas as provas que ela se propôs. Ela é bem uma referência, assim, uma inspiração de tipo, como visualizar competidores, como visualizar pessoas dentro dessas grandes mídias, dessas grandes massas de reality show, enfim. Às vezes a pessoa mais quietinha, ela pode ser muito criativa e talentosa e tá tudo bem. Então é isso, eu falei, mas era mais uma divagação geral pra gente conversar aqui, pra você me contar aqui nos comentários se você é mais introvertido, se você é mais extrovertido, se você tá nesse meio termo, se você acha que você tá muito mais igual a mim, ou você tá no extremo oposto, e como que você vê tudo isso. Às vezes pra uma pessoa extrovertida pode ter novos insights, uma nova visão, e eu acho muito legal a gente tá conversando e debatendo aqui. Enfim, esse vídeo é pra isso, pra inspirar, pra gerar conversa. Usem os comentários aqui pra conversarem entre si, eu vou estar respondendo tudo também. E é isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de novo pra você se inscrever se você não é inscrito aqui no canal. Vou pedir também pra você curtir esse vídeo pra que chegue esse vídeo pra outros extrovertidos e outros introvertidos. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.